a nossa sociedade como um todo, o funcionamento dela, principalmente olhar essa questão cultural, né? Então a gente entende que essa questão cultural já está muito enraizada em todos os setores, a gente consegue enxergar. Então, principalmente no ambiente de trabalho, né? Então, é aquele ambiente que sempre está cobrando muito, né? Então, você tem que produzir muito, ao mesmo tempo com essa modernização, com a questão de acesso que a gente tem, né? A máquinas, tantas tecnologias. Com isso, a gente foi, de certa forma, meio que ali, né? Se esquecendo de alguns valores, de quem realmente a gente é, né? Que antes de tudo, a gente não é uma máquina, então isso é sempre importante lembrar. E a gente foi se esquecendo de coisas que realmente, como sendo humano, que o nosso corpo precisa, biologicamente falando. Então a questão, por exemplo, às vezes de entender que precisa de uma pausa, a questão do descanso, né? Que às vezes é aquilo lá, eu não posso parar para descansar, porque às vezes já vem aquela culpa também, já vem aquela cobrança. Então é uma cobrança que a gente enxerga em vários cenários, ela está presente ali a todo momento, né? Então acho que isso é algo muito perigoso, né? Porque acho que não é à toa que a gente consegue observar aí, né? Acho que a crescente aí de quadros, né? Como o estresse, a questão do burnout, a questão de ansiedade e por aí vai. E na verdade é só um recorte. Quando a gente está falando sobre burnout, realmente acho que da forma como, e acho que a estrutura da sociedade que a gente tem hoje. Eu acho que é um olhar, na verdade, mais a fundo para a gente conseguir parar para pensar, né, realmente de fato o que está acontecendo. Então, mudanças a gente realmente precisa entender que precisam ser feitas. É importante a gente começar a olhar e se atentar nesses setores que a gente tem hoje em dia. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, por exemplo, nas escolas, como que está a atuação dessas pessoas ali, né? A questão de como essas pessoas estão sendo cobradas em excesso, ao ponto de que esse corpo ele precisa de descanso. Esse corpo também ele precisa ter acesso a outras coisas que fazem parte da nossa vida. Então a gente não nasceu, né, biologicamente falando também, só realmente para demandas, para cumprir coisas. É importante entender que a gente também precisa de outras coisas também. E principalmente entender que a gente é um ser também social, de muitas coisas que eu acho que foram acontecendo para chegar atualmente, acho que no estado que a gente está. Como a gente trabalha na área comercial, em que você tem que estar falando com clientes, resolvendo vários tipos de assuntos, né, pertinente ao departamento, também direcionando ali a direção e também o pessoal interno da empresa. Então isso demanda realmente muita parte emocional, né, que eu diria. Então a gente chega no final do dia, não todos, mas a grande maioria a gente está exausto mentalmente, porque realmente a área comercial, você tem que ter essa parte muito forte em você, né? Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Então, muitas das vezes, não é nem a cobrança propriamente da empresa ou de demandas do departamento. Eu me exijo muito e me cobro muito. Então, sou um pouco perfeccionista, né? Gosto das coisas bem organizadas. Então, eu me acho muito perfeccionista e por isso eu acho que eu me cobro muito. É complicado, né? A gente quer dar o melhor, mas nem tudo está sob o nosso controle, mas a gente vai tentando, né? Tenta em outras áreas, tenta ali se virar um pouco nos 30 e a gente tem que ter um olhar mesmo para si, né? Porque enquanto profissional, beleza, mãe, esposa, enfim, mas a gente tem que ter um olhar mesmo pessoal conosco. Eu acho que a gente tem que ser mais gentil conosco. Eu estou procurando um tempo para descansar. Confesso que o que eu gosto de fazer, o meu lazer, né, dedico zero ultimamente, mas também tenho trabalhado isso comigo mesmo, que me dá prazer, né, que é ler um livro, de repente estar no parque, essas coisas que não exigem muito você ficar pensando e estar em contato com muitas pessoas, né? Realmente, sempre que você vai ter que produzir, sempre que você precisa apresentar resultados, que essas pressões
também externas de cobrança, que tem prazo de entrega, todas essas questões, né? Acho que todos esses fatores, de certa forma, acho que eles acabam contribuindo cada vez mais para esse adoecimento mental. E aí acho que com isso, né, por isso que a gente vai tendo cada vez mais aumento dos transtornos mentais, que a gente já consegue entender que, por exemplo, o nosso país tem apresentado cada vez mais um número grande de pessoas, né, com quadro de ansiedade e cada vez mais explicando esses afastamentos, né, principalmente aí da parte, né, do mercado de trabalho. Que orientações você daria para que convive com pessoas que são afetadas por esse esgotamento mental, especialmente nessa sociedade que temos hoje em dia? Acho que é importante, primeiro, né, a gente conseguir entender quais são os nossos valores, né, que eu acho que por conta dessa modernização que a gente está atualmente, a gente foi, né, perdendo realmente algumas coisas que fazem parte do ser humano. Em alguns momentos a gente entra em colapso, né? Nem sempre a gente consegue ficar centrada. Em alguns momentos a gente dá um pânico assim, que em casa, principalmente o marido, que ouve, né, a parte aí das reclamações. Mas a gente é humano, então em algum momento ocorre o nervosismo e a preocupação de não dar conta, né? Porque tem uma casa para cuidar, as responsabilidades e exigências do trabalho, juntamente com a dependência dos filhos, também a gente fica meio que apavorado, mas no mesmo momento que a gente fica com medo, a gente arruma forças para continuar devido a todas essas questões. Existe espaço? Não existe, mas a gente tem que criar essa forma de cuidar da gente mesmo, porque senão a gente não resiste. Vamos falar que 90% é obrigação mesmo, mas não que as pessoas imponham diretamente, mas a gente como mãe, como esposa, a gente tem uma responsabilidade, automaticamente a gente vai ver o que é prioridade e o que não é. Não é uma coisa imposta, mas que a gente vê a necessidade que tem que fazer porque tem que ser feito. E como a dona do lar, né, da casa, ou no meu trabalho, eu gosto de fazer as coisas, não esperar que o meu chefe fale, você tem que fazer isso. Não, se é uma coisa que eu já tenho que fazer, não preciso que ninguém me fale para fazer. Cada um tem uma realidade diferente. Eu, como pessoa, também tive realidades diferentes. Na infância, na adolescência, na fase adulta. Não é a mesma coisa para todo mundo e principalmente para a mulher, que escolhe constituir família. Não é a mesma coisa. Eu não encaro a mesma maneira que o meu marido, a rotina do meu marido para a minha rotina. Não é a mesma coisa. Ele trabalha muito, me ajuda muito, eu solicito muito, mas não é a mesma coisa que eu. A geração Z, né, essa geração que está vindo agora, de certa forma, ela tem uma oportunidade muito grande, que é de ter acesso a todas essas informações que a gente tem hoje, então, sobre saúde mental, então, de entender um pouco mais. E aí eu acredito que, de certa forma, eles podem começar, então, a repensar esses modelos que a gente tem, né, essa estrutura que a gente tem, até de cultura dentro de empresas, dentro de vários setores que a gente tem aí, e pensar, né, em possíveis mudanças. Se a gente conseguir esse novo modelo de pensamento, eu acho que a gente pode, né, conseguir algumas mudanças, mas pensando futuramente, né? Por quê? Porque essa questão cultural, quando ela já está muito enraizada, que faz parte do nosso cenário atual, a gente entende que é muito mais difícil realmente de ter uma mudança, né? Porque tem questão de geração, que vai passando para um, vai passando para outro. Mas se a gente conseguir, de certa forma, que essas pessoas tenham acesso, né, de certa forma, entender realmente como funciona a sociedade, de que formas, né, elas podem trazer algumas possíveis mudanças, eu acredito que a gente pode conseguir, de repente, aí,
um cenário melhor, né? Quando a gente está falando dessa questão aí desse estresse mental, né, desse esgotamento mental, talvez a gente consiga alguns resultados aí de melhoria, né, futuramente. Correndo atrás do relógio. Como pode ver, né, minha rotina é bem extensiva e cansativa. Então, quanto mais você tenta alcançar seu objetivo, né, realizar aquelas demandas do seu dia a dia, alguma coisa acaba escapando e fica acumulando, né? Chegar no final do dia, o cansaço é maior ainda. Acumular o cansaço, esse é o pior fator, porque chegar no final de semana, né, ou uma sexta-feira, você está com aquele cansaço todo acumulado e você já não rende mesmo no começo de semana. Além da minha faculdade, eu também tenho um curso, né, eu faço parte do NAF, que é do Grupo de Apoio Contábil e Fiscal. Aí na sexta-feira eu saio daqui às 4, no curso onde eu faço um período das 5 às 7h30, já vou para a faculdade direto. Então, tipo, são 3 coisas no dia de utilização mental. Então, acho que sexta-feira é o dia mais corrido e mais cansativo. Tem dia que eu falo, hoje eu irei descansar um pouco mais. Por exemplo, no final de semana. E se eu tiver uma atividade para fazer e acabar não fazendo essa atividade, de acumular ela durante a semana, o sono que eu teria durante a semana, eu já vou fazer essa atividade enquanto eu podia estar descansando. Então, o meu tempo para dormir durante a semana seria menor. Eu acho que minha rotina cansativa atualmente é para, no futuro próximo, espero eu, para ter essa vida com qualidade, né? Uma vida que eu posso descansar melhor, ter uma rentabilidade melhor, um rendimento melhor também. E a vulnerabilidade é quando no exato momento que eu estou vivendo, pois o cansaço físico, mental, como citado anteriormente, é o que mais afeta. Então, acredito eu que o meu rendimento atual e experiência também que eu tenho hoje são algo vulneráveis que podem causar problemas no dia a dia. Quando você está lidando, né, justamente com essa área específica, com saúde mental, essa parte do cuidado, né? Aquela famosa frase, quem cuida de quem cuida, né? Então, isso mostra que todos nós estamos suscetíveis, de certa forma, a desenvolver, né? Ou entrar nesse estado mesmo, desses estresse e sofrimento mental e, às vezes, até desenvolver alguns quadros também, que eu acho importante trazer. Um momento que a gente não tem tanto acesso, mas o quanto também, às vezes, psicólogos, às vezes nossos colegas psiquiatras também, às vezes não é falado, às vezes o nível de esgotamento também, se a gente não tomar um certo cuidado, que às vezes a gente pode se colocar e a gente pode entrar. Justamente por conta de entrar nesse lugar, né, que é muito perigoso também, né? Então, às vezes, você só lembrar, às vezes, né, de ter que cumprir demandas, ter que cumprir cobranças muitas vezes, então às vezes você tem que levar trabalho para casa, né? Às vezes você tem um sono que às vezes acaba não sendo reparador, deixar de dormir para cumprir coisas, tarefas. E é claro que isso acaba sendo muito perigoso por conta, né, acho que dessa sociedade que a gente tem imediatista, tem que ser muito rápido, tudo precisa ser para ontem, né? E aí é onde as pessoas não sabem o que fazer com aquele sofrimento, né? Esse sofrimento, esse nível de estresse mental, às vezes, ali que elas se encontram, e aí elas acabam recorrendo a esse tipo de recursos. Então, muito perigoso, porque na verdade, quando a gente vai entender, não teve mais essa relação de estar em contato com o outro, de se fazer presente, de entender que, opa, peraí, nossa, é muito legal a gente brincar, vamos inventar uma brincadeira aqui. Aí acaba achando que, dessa forma, esses tipos, né, de tecnologias, elas vão ajudar, né? Só que a gente precisa entender que tá do outro lado é uma máquina, né? E aí a gente pode ter outros problemas. Acaba virando ali um desastre, né? Se a gente parar para pensar e se a gente não conseguir intervir o quanto antes, né?
E aí acaba sendo uma luta, né? Porque é uma luta, acho que de máquinas, né? Máquinas e humanos, para a gente, ao mesmo tempo ali, tá tentando alertar, acho que os pais, alertar as famílias, né? O quanto isso pode ser prejudicial, né? Principalmente nessa parte de relações, porque a gente é feito de relações humanas, né? E uma pena que, de certa forma, com todos esses avanços, a gente foi se esquecendo disso e acabando, acho que substituindo, né, essa parte pelas máquinas.